Olá, sejam bem-vindos ao McLaren TV. Meu nome é Luiz Alberto Pandini e aqui ao meu lado estão o Bruno Bonifácio, General Manager da McLaren São Paulo, e o Edu Motorgrid, bastante conhecido entre os proprietários de carros esporte aqui de São Paulo, acho que do Brasil inteiro. Tudo bem com vocês? A gente preparou para vocês um programa especial sobre vídeos e livros e documentários, filmes que vocês podem assistir em casa enquanto aguardam essa loucura toda passar. E eu queria começar o nosso bate-papo falando sobre esse documentário aqui, McLaren, o homem por trás do volante. Ele é muito bacana pelo seguinte, para quem quer conhecer o pré-McLaren como fabricante de carros e quer conhecer o cara que criou tudo isso, né? O documentário é muito bacana, mostra desde a infância dele na Nova Zelândia, como ele foi parar na Europa pelo talento dele como piloto, depois conta como ele virou piloto de Fórmula 1, construtor de carro de corrida e vai até a morte dele. E uma coisa que é muito bacana é que eles entrevistaram muita gente que trabalhou com o Bruce McLaren naqueles tempos, nos anos 60, e pegaram entrevistas antigas da mulher dele, é muito legal de assistir. Então quem tem interesse pela McLaren e pelo Bruce McLaren em especial vai adorar esse documentário. Eu assisti esse documentário e é muito bacana assim, porque apesar da McLaren ser muito nova como uma marca de supercarros, uma fábrica de supercarros, ela tem muita bagagem e muita história e é uma marca lendária, mas ela é muito nova, então você fala, poxa, de onde vem isso? Aí tudo bem, ela é uma equipe de corrida e de Fórmula 1 já faz algum tempo, então já tem mais idade aí, que é uma das respostas o porquê que a McLaren tem essa coisa de já ser lendária apesar de tão nova. Mas além disso, conhecer a história do Bruce antes até de virar uma equipe de Fórmula 1, aí fecha e você consegue entender o porquê que a McLaren como equipe de corrida é a McLaren e tem esse peso tão grande, porquê que a McLaren como marca de supercarro também tem esse peso grande. E impressionante como o que o Bruce acreditava era tão forte que ficou vivo na equipe mesmo depois da morte dele e continua vivo como características dos carros que são fabricados hoje, né? E era um automobilismo muito diferente do que a gente conhece, né? Por exemplo, na época que o Bruce McLaren resolveu construir carro de corrida, era comum piloto construir carro de corrida. Claro, o Bruce tinha habilidades como engenheiro e tudo mais, mas ele seguiu basicamente os passos do Jack Brabham e ele foi, na verdade, o terceiro e último piloto a ganhar um grande prêmio de Fórmula 1 com um carro feito por ele mesmo, né? Bruce McLaren ao volante de um carro McLaren. Isso é muito bacana. E hoje em dia é uma coisa que você não vai ver mais, né? Você não vai ver o Hamilton, por melhor que seja, você não vai ver ele montar uma equipe para ele correr, né? O que o Bruno disse a gente fala, cara, é uma fábrica de carros relativamente nova, aliás, bem nova. Sim, 2010, né? 2010. Então, e você assistindo esse documentário, talvez você consiga ligar o quebra-cabeça e falar, cara, agora já sei de onde veio tudo isso daí. Não é 2010, é uma coisa que vem já de muito tempo. Antes até da própria equipe McLaren. Inclusive, tem uma coisa importante, né? A ideia de fazer carro de rua McLaren não surgiu depois da morte dele. Ele chegou a construir um carro de rua, ele queria fazer um carro em série, mas a morte dele acabou interrompendo esse plano, que foi retomado 30 anos depois. Adiando, né? Mas você chegou a ver o carro que ele fez para andar na rua? A gente postou esses dias. Cara, é lindo, é lindo. É um carro de corrida para andar na rua. É um protótipo dos anos 60 feito para andar na rua. E eu acho os protótipos dessa fase maravilhosos. Não tem carro de corrida mais bonito do que um protótipo. O que mais você trouxe de relíquia pra gente aí? Que eu tô vendo relíquias aqui na mesa que tem algumas coisas interessantes. Eu vou deixar o menos relíquia para o final. Tá bom. Tem duas obras aqui que são ótimas para quem quiser conhecer um pouco mais a história da McLaren. Uma delas é esse livro do Rainer Schlegelmilch, um fotógrafo alemão de Fórmula 1 que cobriu os grandes prêmios durante muito tempo. Esse livro, ele é um livro de imagens, né, mas tem toda a história da McLaren como equipe de Fórmula 1 desde 66, que foi o ano do primeiro GP, até 99, 2000, que é quando o livro foi feito. Esse livro esteve à venda aqui no Brasil, na época em que foi lançado na Europa. Você encontrava ele com bastante facilidade. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, mas se você der um Google
procurar McLaren, Fórmula 1, livro, Schlegel, Milch, A depois gente vai colocar o nome aí. É bom, né? Porque falando assim não é tão familiar, né? Então você acompanha toda a evolução dos carros, você acompanha toda a trajetória da equipe nos bons e nos maus momentos. E, claro, não tem só foto de carro, tem as fotos dos pilotos, tem as fotos do chefe de Umas equipe. fotos de bastidores, deve ter alguma bastante coisa também, né? Até a gente estava vendo aqui há pouco tempo, né, antes de começar a gravação, você viu a foto do box do Grande Prêmio da França de 72. É um negócio inacreditável que a Fórmula 1 corria no circuito. Muito interessante como mudou. O box ficava num gramado, era uma tenda qualquer e as equipes se viravam para trabalhar. Legal, cara, que legal. Não, trazer essas relíquias, esses negócios para mim, eu sou mais novo, lógico, década de 60, cara, é uma coisa que para quem gosta de automobilismo, gosta de motorsport, é muito legal, cara, é muito legal você poder ver fotos, ver como eram os carros da época. Quem tem a oportunidade de conseguir ver pessoalmente ainda, fala, cara, como é que o cara andava desse daqui? Como é que ele se sentia seguro andar mais de 250 com a referência que a gente tem hoje, né? Mais de 300 por hora já naquela época. Os anos 60 é uma coisa que assim, eu conheço de leitura, de ver filme, de ouvir história e tudo mais. A década de 70 e o começo da década de 80 eu acompanhei como leitor, telespectador, espectador de ir no autódromo. Depois eu comecei a trabalhar no meio, então as percepções das coisas vão mudando bastante, né? Então, assim, o que eu vejo num carro de Fórmula 1 dos anos 80, com certeza é diferente do que vocês veem, e o que vocês veem no Fórmula 1 de hoje também é diferente do que eu vejo. O Pandini aqui é uma enciclopédia ambulante, a gente chama ele aqui, assim, né? Porque o cara Pandini narra a história da McLaren inteira e, inclusive legal. tem um próximo episódio aí de uma corrida especial que ele foi, que vocês conhecem. E o Bruno vão até pegar um baldinho de pipoca, você tá de frente Vamos, pra ele. vamos. Os vídeos não são tão longos assim, tá? E o Edu falou que não viveu os anos 60, você é jovem, você tem uns 22, 23 anos, né? Você falou, eu sou mais novo, né? Não, pouco, né? Puta, cara, sabe o que eu queria falar? Sobre um seriado que tem no Amazon Prime, Grand Tour. Nunca vi. Eles são, já ouvi falar, mas... Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, antigos Top Gear, eles saíram da BBC, sim, depois de eu já uma vi briga algumas Jeremy coisas, Clarkson, bateu num produtor, coisa assim. Aí ele foi demitido e os outros dois falaram, se ele sair, a gente sai junto. Eles fizeram a maior abertura de um seriado no mundo, de verba, né? Foi a mais cara do mundo. E, se não me engano, o primeiro episódio dele foi, um dos primeiros episódios foi lá Ferrari, Ferrari 918 Spider e McLaren P1, se eu não me engano. E eles contam, cara, sobre muita coisa de carros atuais, contaram da 720 da Senna. É nesse seriado aí que tem que ele fala da própria McLaren Senna, que tem uma cena dele, uma cena da McLaren Senna, da frenagem, inclusive junto com o F-Type. Nossa, cara. Eu já vi esse, cara, recomendável? Super. Não. E o jeito que ele descreve o Ayrton e descreve a McLaren Senna, para mim, se eu tivesse que... descreve o que é a McLaren Senna. Eu já linko direto esse episódio do Grand Tour do Jeremy Clarkson. Eu não lembro agora a frase que ele usou, mas ele falando o porquê o nome da McLaren Senna tinha que ser Senna. Ele falou, você nunca vê o Senna dirigindo um Pagani a 40 por hora na Harrow. Desfilando, né? O Senna não era um cara que desfilava, ele era um cara que vinha, né? Sim. Exatamente. E tem um episódio deles muito bom também, que eles falam sobre a história do Jim Clark, que ele disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente, junto com a Fórmula 1, e eles até brincaram. Naquela época isso era mais comum, muito comum, porque os pilotos não ganhavam salários milionários. Eles disputavam vários campeonatos para quê? Para disputar várias corridas, ter prêmios de largada, prêmios de vitória, então era bem diferente. E, sinceramente, sendo um ex-piloto também, não faziam só pelo salário extra. Porque é um bando de maluco que só quer guiar carro de corrida. Posso falar? Faziam por tesão mesmo, sim, lógico. Né? E ele contando assim, falou, cara, e ele foi campeão de tudo que ele disputou. Não lembro se ele chegou a ser campeão das 500 milhas, se eu não lembro. Foi, ó, nossa enciclopédia ambulante aqui. E ele falando, cara, eu não imagino hoje um Hamilton, um Vettel, pegando um avião comercial e saindo da Austrália para ir para a Europa para correr no dia seguinte. Mudaram muito. Mudou tempos, muito. né? As exigências mudaram muito, né? As próprias fábricas hoje em dia. É muito difícil fazer comparação de épocas, né? Você tem que ter a certa proporção para comparar, não existe uma comparação igual entre épocas. Por isso que eu acho que esse papo de o maior piloto dos não, todos os tempos não não existe. existe. É muito difícil. Outra coisa super legal de carros mais atuais que tem no Netflix
é o documentário chamado Apex. Apex é um documentário de carros, de hipercarros, né, carros mais atuais, e aí mostra a McLaren P1, mostra carros como o Porsche 918, o Spider, mostra Koenigsegg, algumas fábricas um pouco menores que fazem carros em menor quantidade, mais de coleção. Esse é legal também. Esse é legal, cara. Qual é a dinâmica dos programas? Eles andam nos carros, eles mostram os carros estáticos? É um episódio só, na verdade. O Apex, na verdade, é um episódio só, e aí tem algumas referências desse mundo de internet e de vídeos do automobilismo. Tem o Chris Harris fazendo alguns comentários, tem os próprios fundadores, então você tem o Horácio Pagani, o Christian Koenigsegg, que são os donos das fábricas, e aí tem algumas filmagens na própria fábrica, alguns vai acompanhando assim, alguns testes que eles fazem na pista, mas uma pequena imersão, vamos falar assim, nas diversas fábricas e diversos approaches, porque você tem a Porsche, que é uma fábrica muito grande, se propondo a fazer um hipercarro, você tem a Koenigsegg e a Pagani, que são fábricas quase de montagem manual, que fazem aí... Só fazem hipercarro? Não vou chutar o número aqui, mas fazem menos que 100 carros por ano, talvez. Sim, por aí. Então, diferentes approaches, todos na categoria hipercarro, então é muito bacana esse Apex. No próprio Netflix também tem, além do filme do Ford versus Ferrari, que eu já assisti e recomendo, muito legal, tem o documentário Ford versus Ferrari, inclusive acho que chama Guerra Ford versus Ferrari, porque, lógico, a história é basicamente a mesma do filme, mas mostra as fotos da época, mostra pessoas que estiveram envolvidas na época, engenheiros da Ferrari envolvidos na época, o filho, o neto do Henry Ford, a família Ford, então é uma coisa mais... O documentário é anterior ou posterior ao filme? Anterior. O Ford versus Ferrari passou no cinema, e teve um outro filme que passou no cinema que fez sucesso, que foi o Rush. Muito bom. Né, muito bom também. Todo mundo viu uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando foi lançado. Um monte de gente pichou, porque dizia que a história não condizia com o que foi na realidade, mas é uma ficção. Sim. É uma ficção mas não baseada condiz? em fatos reais. Não condiz, é que mudaram detalhes, entendeu? O pessoal dá uma... passa não condiz, o Rush um tá perfume... branca. Não, passa um pouco de perfume Hollywood pra você fazer um filme, claro, né? Isso, você não viu no documentário, não viu? Tem exato. uma ou outra coisa que não é como tá no filme, tipo a corrida que o Niki Lauda se acidentou, né? Ela não foi cancelada, como diz, ela recomeçou e o Hunt ganhou, mas não tira nenhum mérito do filme, na minha opinião. E aí, para encerrar, a gente tem uma última dica para vocês, que é esse livro aqui. Ele é um pouquinho menor do que o outro, quase tão grosso quanto, né? Mas ele é um livro mais de texto, é para quem for mais nerd, que quiser realmente pegar muita informação sobre a história da McLaren, ou melhor, dos carros da McLaren, como construtor não só de Fórmula 1, mas também de Fórmula Indy, no automobilismo em geral. O livro foi editado em 83, então é claro, não está atualizado, mas é uma leitura boa. O Doug Nye, que é o autor do livro, ele é tão nerd quanto qualquer um de nós ou mais, porque ele restaurava carro de corrida lá na Inglaterra. Ele escreveu vários livros sobre carro de corrida. E a McLaren participou ela ficou famosa na Fórmula 1 tudo, mas ela participou e participa ainda de uma série de categorias, exato, né? Direta e indiretamente, até com coisas eletrônicas, enfim. E esses livros mais antigos aqui, quem quiser comprar, tá? Liguem pro Pandini, porque a gente não tem ideia de onde compra isso aqui, mas ele falou que dá para achar, dá para encontrar. Você tem que dar um Google, você vai achar algumas unidades à venda, às vezes por preços bastante altos, mas se você tiver a paixão pelo assunto, vale a pena comprar. Sim. Ó, a gente não conseguiu falar tudo, né? Todos os documentários, seriados, etc. No Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro meio aí que você consegue assistir filme e documentário, coloca McLaren, que vai aparecer, vai ter uma tag salva lá, que vai aparecer todos os episódios, documentários, filmes sobre motorsport, corrida, carro e etc. Legal, acho que falamos de alguns aqui, mas tem vários, né, que são muito legais aí, que a gente não falou também, para passar aí antes, durante e depois, né, da pandemia, como a gente estava falando, material de corrida que até sobra aí, né? Legal. Então, bom, vocês já sabem, então vamos atravessar a pandemia ficando em casa e vendo livros, lendo livros, vendo livros, assistindo filmes. É isso aí. Bom, valeu. Até mais.